Oi, gente, tudo bem? Voltamos. Hoje nós vamos fazer a nossa última leitura, o nosso último estudo de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 28. Mas aqui não se encerra a história de Paulo, só se encerra Atos dos Apóstolos. Tá bom? Então vamos continuar. Nós no último vídeo já invadimos um pedacinho do capítulo 28. Lemos até o versículo 9, então hoje estou começando o capítulo 28 do versículo 11 adiante, tá bom? Então vai ser assim, muito rapidinho. Ele chega em Roma porque ele está indo para Roma, né? E aí muita coisa aconteceu nessa história. Você precisa acompanhar aí pelo canal do YouTube, pela sua Bíblia, para você ficar a par disso. E vamos ver hoje então o que a leitura vai nos trazer. Então vamos continuar. Ó. Então o tema hoje é a viagem de Paulo a Roma. Então ele está num navio e ele está chegando lá. Ao termo de 3 meses embarcados num navio de Alexandria, que havíamos passado o inverno na ilha, esse navio levava por insígnias os Dióscuros. O que é isso? Calma, gente. Tenha paciência com meus cães também. O navio levava insígnias. O que é insígnias? É brasão, é uma marca. Por insígnias os diócoros, né? Então o navio levava um brasão dos diócoros. O que são os diócoros? Eles são a imagem de Castor e Pólux, que eram gêmeos da mitologia grega. Então esse brasão ele estava ornando a proa do navio, quer dizer, estava enfeitando a proa do navio. Por algum motivo aquele navio tinha esse brasão. E aí nós não vamos entrar em detalhes disso, é só um detalhe que a Bíblia está trazendo aqui, tá? Fizemos a escala em Siracusa, onde ficamos 3 dias. De lá, seguimos a costa, atingimos o Régio. Acredito que é o nome da cidade, Régio. No dia seguinte, soprava o vento sul e chegamos em 2 dias a Pozzuoli. É tipo pizza, tá escrito Pozzuoli, então Pozzuoli. Ali encontramos irmãos que nos rogaram e ficássemos na sua companhia por 7 dias. Então eles ficaram uma semana, né, com eles. Em seguida, nos dirigimos a Roma. Os irmãos de Roma foram informados da nossa chegada e vieram ao nosso encontro até o foro de Ápio e as três tavernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e se sentiu animado. Então, até que enfim, Paulo chegou em Roma. Então, vamos continuar. Chegado que fomos a Roma, foi concedida licença a Paulo para que ficasse em casa própria com um soldado que o guardava. O que é um soldado que o guardava? É o soldado que vigiava nele? Não, é mais que isso. Vou ler para vocês o rodapé aqui da Bíblia. Ó. O soldado que o guardava era a qual ele estava perpetuamente ligado por uma correia. Então eles estavam ligados, eles estavam amarrados um ao outro. Imagina que situação, gente. Imagina amarrado alguém na sua própria casa própria, que tá dizendo aqui, na sua. Falei certo, né? Tá falando que ele conseguiu uma licença para ficar na sua casa própria, mas com um soldado que o guardava, quer dizer, com um soldado amarrado com ele, aonde ele ia, até no banheiro, como é que esse homem tomava banho em paz? Então, assim, o soldado via ele orando, via ele no number one, no number two. Imagina, era uma loucura, gente. Vamos continuar. 3 dias depois, Paulo convocou os judeus mais notáveis. Deixa eu só voltar e fazer um adendo. A gente tá falando, né, brincando aqui, né, que o soldado... Brincando não, que foi verdade, que o soldado tava amarrado nele, mas eu tava falando number 1, number 2, né, number 1, number 2, que o soldado tava amarrado nele, mas Paulo já passou por tantas coisas. Quem acompanhou desde o Ato dos Apóstolos do capítulo 1, isso daqui, assim, é fichinha para Paulo, ele tá super bem com isso. E ele que pediu para ir até César, até Roma, né? Então, assim, ele tá consciente que isso aconteceria mesmo, ele conhecia bem as questões da época, né? As leis da época. Então, assim, tô trazendo para você dessa forma, até uma forma mais divertida, para que você tenha realidade, para que você tenha discernimento e consiga imaginar o quão difícil era essa vida. Mas depois que tudo Paulo já passou, se você não sabe ainda está chegando agora, você precisa ler sua Bíblia ou você precisa ver os vídeos aqui no canal do YouTube, que a gente já faz a leitura e já comenta e explica palavras difíceis para você acompanhar essa história e entender porque isso aqui para Paulo era bem mais tranquilo.
Então vamos continuar. 3 dias depois, né, que ele estava na casa própria dele, Paulo convocou os judeus mais notáveis. Estando reunidos, disse-lhes: Irmãos, sem cometer nada contra o povo, nem contra os costumes de nossos pais, fui preso em Jerusalém e entregue na mão dos romanos. Estes, depois de terem instruído o meu processo, quiseram soltar-me, visto não achar em mim crime algum que merecesse morte. Mas os judeus, opondo-se a isso, vi-me obrigado a apelar para César, sem intentar, contudo, acusar de alguma coisa a minha nação. Quer dizer, ele teve essa preocupação de não atentar contra a nação dele também. Mas ele pediu a defesa dele a César porque ele sabia que os judeus poderiam continuar pedindo a cabeça dele lá em Jerusalém. Então ele preferiu ir a Roma e falar com César e já conseguir essa absolvição. Por esse motivo, então Paulo continuou, tá? Por esse motivo, mandei chamar-vos para vos ver e falar convosco. Portanto, pela esperança de Israel, é que estou preso com esta corrente, a corrente do guarda. Responderam-lhe eles: Não temos recebido carta alguma da Judéia que fale em ti, nem de lá tem vindo irmão algum que nos dissesse ou falasse mal de ti. Quiséramos, porém, que tu mesmo nos dissestes o que pensas, pois o que nós sabemos dessa seita é que em toda parte lhe fazem oposição. Marcaram um dia e muitos foram procurá-lo, no albergue onde se achava hospedado. A entrevista durou desde a manhã até a tarde. Imagina, eles queriam saber tudo o que Paulo estava dizendo, né? Eles acabaram de perguntar para ele o que nós sabemos dessa seita, que em toda parte todo mundo faz oposição a ela. Chamaram de seita, né, o cristianismo. E aí marcaram então uma explicação para Paulo falar para todo mundo. E tá dizendo que essa entrevista durou desde manhã até a tarde. Então, assim, imagina o quanto ele não respondeu de perguntas, o quanto ele não explicou tintim por tintim, a paciência que ele tem. Então, assim, vamos pegar isso para nossa vida. A gente consegue explicar tintim por tintim? A gente tem essa paciência, a gente tem esse tempo. Nos falta isso, não é verdade? Como nos falta isso em tudo, no trabalho, no relacionamento, principalmente no relacionamento familiar. Às vezes falta até entre os amigos, né? Nos encontros, ter a paciência de escutar tudo que o outro quer contar. É tanta ansiedade de querer contar o que aconteceu com você que você não quer nem escutar o que o outro tá falando. Ou em brigas também, que aqui no caso de Paulo também ele tá fazendo uma defesa dele, ele tá contando tudo que aconteceu, então as pessoas têm que ter paciência para escutar cada detalhe, fazer as perguntas. Então, assim, vamos pegar isso para nós. Ele era um homem muito sábio, muito paciente, não é verdade? Vamos continuar então. Ao marcar um dia, muitos foram procurá-lo no albergue onde se achava hospedado. A entrevista durou desde manhã até a tarde. Paulo expôs-lhe o reino de Deus. Então, assim, além dele fazer a defesa dele, ele pregou. Paulo expôs-lhe o reino de Deus e apresentou sempre de novo testemunhos destinados a convencê-los a respeito de Jesus, baseando-se na lei de Moisés e nos profetas. Então, vamos perceber aqui que a maior preocupação dele não era só a defesa dele, ele sempre buscava falar do reino de Deus e ele ainda está falando sempre de novo, ele continuava trazendo testemunhos, contando testemunhos, com o objetivo de convencer as pessoas ali a respeito de Jesus. Então, assim, ele tinha esse cuidado, ele ficava pensando nisso, ele planejava isso, e ele fazia tudo isso no meio dessas reuniões que ele conseguia organizar, ou que acabavam acontecendo mesmo, devido porque ele foi preso, como aconteceu que ele pediu para ir a Roma, ele já aproveita que ele tem que se defender, ele já faz essa reunião, chama os judeus ali para ajudá-lo a defender, ele já explica tudo isso, ensina. Então, tudo é uma oportunidade de ensinar, de evangelizar. Ai, como eu gostaria que a gente fosse assim também. Como eu gostaria de ser mais assim, sabe? Eu não sei você. Se você aproveita cada oportunidade de encontrar as pessoas, de se defender, de levar uma notícia sua maravilhosa, boa, mas ao mesmo tempo já também levar a boa notícia do Senhor, já de evangelizar, já de pregar. Eu não sou sempre assim. Eu tô buscando ser sempre assim. Mas como a gente precisa pegar isso para nossa vida, seria tão maravilhoso encontrar as pessoas e elas, no meio daquilo tudo que elas estão nos contando, seja triste, seja feliz, elas pudessem também anunciar o Evangelho e trazer uma palavra para nós.
independente se estamos tristes ou se estamos felizes, ela trouxesse Jesus ali no meio daquela conversa, seria tão bom, seria tão maravilhoso, seríamos tão diferentes. E vamos continuar. Então, ele apresentou-lhe testemunhos destinados a convencê-los a respeito de Jesus, baseando na lei de Moisés e dos profetas. Alguns se persuadiram pelas suas palavras, outros não acreditaram. E sempre vai ser assim, né? Não estando concordes entre si, retiraram-se enquanto Paulo lhes fazia esta reflexão. Então, Paulo começou a falar. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo: Vai a este povo e dize-lhes: Com vossos ouvidos ouvireis sem compreender, com vossos olhos olhareis sem enxergar. Coração obstinado desse povo, ouvido duro, olhos fechados, para não verem com a vista, nem ouvirem com o ouvido, nem entenderem com o coração e nem se converterem e eu os curar. Isso que ele falou, ele recitou Isaías, capítulo 6, versículo 9. Então, foi essas palavras que ele recitou. Ficai, pois, sabendo que... O Paulo continuou falando, tá? Ficais, pois, sabendo que aos gentios é enviado agora esta salvação de Deus e eles a ouvirão. Então, ele chegou até Roma e foi falar tudo isso para os judeus. Como alguns escutaram e outros não, ele começou agora também levar essa palavra aos gentios. E aí ele falou, ficai sabendo que aos gentios é enviada agora esta salvação de Deus e eles a ouvirão. Havendo dito isso, saíram dali os judeus discutindo animosamente entre si. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado e recebia todos que vinham procurá-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade e sem proibição. Então aqui a gente encerra Atos dos Apóstolos, lemos o livro inteirinho. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado e o mais importante de tudo, que você tenha aprendido, que você tenha sido evangelizado, que a sua espiritualidade tenha crescido, que a tua fé tenha crescido, que você tenha tido cada vez mais interesse pelas coisas do Senhor. Que bom que eu tô sendo esse canal de evangelização na sua vida, que bom que você tá aqui vendo os vídeos. E você pode procurar muitos outros, tem muita gente na internet falando sobre Deus. Você não precisa me seguir só a mim, né? Se você gosta da minha maneira de explicar, se você gosta da minha maneira de trazer as coisas aqui, continua. Você é muito bem-vinda. É para isso mesmo que eu tô fazendo esses vídeos. Eu tô me dispondo esse tempo para evangelizar para você via internet, que é essa ferramenta ótima. Eu não preciso ir de casa em casa, como eles faziam antigamente. Eu não preciso reunir multidões nas praças para falar. Eu não preciso reunir multidões dentro da igreja para falar. Eu posso usar essa ferramenta aqui da minha casa, de qualquer lugar que eu esteja, e trazer a palavra do Senhor para você. E que bom que você ficou aqui com a gente até o final. Que bom que você leu com a gente, estudou com a gente Atos dos Apóstolos. E não pense que acabou por aqui, não. O livro de Atos acabou, mas a gente vai entrar em outro livro e continuar essa história. E aí nós vamos começar a ler Romanos, tá bom? Mas até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.